Olá, mais um devocional forte. Hoje, dia 23 de janeiro, nós já estamos no quinto devocional da terceira parte, que nós estamos falando sobre pureza, ser forte em pureza. Ser forte em pureza. Hoje, ser forte em pureza. Hoje, o quinto dia 23 de janeiro. Hoje nós vamos falar sobre laços de alma. Mateus 10:34 nos diz assim: Não pensem que vir trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Jesus liberta cada uma de nós de qualquer coisa que nos afasta dele. Guerra espiritual envolve confrontar qualquer ídolo ou obstáculo que atrapalhe o nosso relacionamento com ele. Olha isso, às vezes a gente pensa em guerra espiritual. Guerra espiritual é quando você quer combater qualquer coisa que te afasta do Senhor. Aí você está fazendo uma guerra espiritual. Porque o inimigo, muitas vezes ele coloca situações, coloca pessoas na nossa vida que vai nos afastar. Então, quando você quer romper aquela barreira que está te afastando do Senhor, para que você chegue ao Senhor, você faz uma guerra espiritual. Tem uma guerra espiritual. Acredito que podemos combater áreas de cativeiro. Quando via correntes, Jesus as quebrava. Quando via demônios, Jesus os expulsava. Quando via pessoas oprimidas e doentes, Jesus as curava. Quando via pessoas acorrentadas pelo pecado, Jesus as perdoava e depois as capacitava a ir e não pecar mais. Eu amo Jesus porque ele é tão real, relevante e prático. Jesus, ele não chegava e perguntava, mas o que você fez para você estar leproso? Não. Jesus perguntava, o que tu queres que eu te faça? Quero ser limpo? Seja limpo. Jesus, ele não ficava questionando, mas por que você fez isso? Ah, mas e se eu fizer isso, você vai continuar limpo ou você vai pecar de novo? Não, Jesus simplesmente, ele via ali dentro do coração da pessoa o que ela queria. O que era ali? Ela queria se livrar realmente daquilo que afastava dele, daquela enfermidade. Os leprosos, eles não podiam adorar no templo, porque eles eram tidos como imundos. Eles não poderiam nem viver, nem ter o convívio da sociedade. Eles viviam afastados. E o Senhor encontra aqueles leprosos, né? Uma passagem dos 10 leprosos, e o Senhor, ele pergunta, o que é que vocês querem? Ah, nós queremos ser limpo? Então vai lá e se apresenta ao sacerdote, que vocês vão, né? Vai lá e se apresenta ao sacerdote. Então eles creram naquela palavra e foram. Então o Senhor, ele não perguntou, mas qual foi o pecado que vocês cometeram para vocês pegarem a lepra? Por onde vocês andaram? O que vocês fizeram? Jesus não pergunta nada, Jesus é prático. Quando eu e você chega diante do Senhor com alguma petição, ele não fica perguntando, mas será que se eu fizer isso, você vai realmente melhorar? Será que se eu te der isso, você realmente não vai sair da minha presença? O Senhor, ele não pergunta, ele é prático, ele é real. Então, o que ele olha? Ele olha a intenção do nosso coração. Ele olha por que você está me pedindo? Realmente você quer se aproximar de mim? Realmente você quer a minha presença? Ainda que no meio do caminho, alguém que se aproxima do Senhor e decide se afastar dele novamente, porque já recebeu o que queria, ainda assim ele não se arrepende do que ele faz para mim e para você. Porque ele sabe que tem o depois ainda. Então o Senhor, tudo que eu e você entrarmos diante da presença do Senhor, você tem que crer que você já recebeu. Você tem que crer que ele não vai te perguntar, ele não vai ficar te expondo, ele não vai, não, você quer realmente ser limpa? Então você vai ser limpa. Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei. Eu te perdoo, vai, não peque mais. Ele nos perdoa, ele nos aconselha. Agora, o que nós vamos fazer depois, irmãs? Eu não sei, porém, ele vai estar no mesmo lugar. Ele não se arrepende de um bem que ele faz. Porque ele é amor, ele veio para isso, ele veio para curar, ele veio para salvar, ele veio para libertar os cativos. Então, que área que está cativa hoje na tua vida? O Senhor, ele quer libertar. Então, chegue diante da presença dele, crendo que ele é poderoso para fazer isso. E ele não vai ficar
investigando a tua vida para ver se você merece ou não. Porque o preço já foi pago naquela cruz. Então, ele faz, porque ele é prático. Imagina, já pensou, imagina só, nessa caminhada. Jesus teve 3 anos para pregar, para ensinar aqui na terra, enquanto ele estava vivo. Ele estava vivo, não, enquanto ele estava em corpo de homem aqui. 3 anos. Já pensou se cada caso que ele fosse, que ele encontrasse ali pelo caminho, ele ficasse perguntando, querendo saber da vida, da história? Ah, mas por que você ficou assim? Não, mas e a sua família? Alguém já fez isso? Da onde que veio essa enfermidade? Nossa, mas você tá com câncer, mas isso aí vem da onde? Só seus avós tiveram? Não, Jesus não fazia isso. Jesus simplesmente via o coração da pessoa e libertava. Porque se ele ficasse querendo saber o porquê, ele não tinha conseguido fazer tudo que ele fez. Porque o tempo dele aqui era curto. E o nosso tempo é curto. Às vezes a gente acha que tem muito tempo, mas nós não temos. Então o tempo é agora. Veja em que área que você precisa ser liberta, em que área que você precisa ser restaurada, em que área que você precisa ser curada, e entre agora na presença do Senhor. E se arrependa, porque Ele vai te capacitar a prosseguir. Eu me dei conta de que estava sofrendo o cativeiro de laço de alma doentio, os quais precisavam ser cortados. O que é um laço de alma? Em termos simples, é quando a nossa alma se une à outra. Agora, isso pode ser tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. A alma do marido deve estar ligada à alma da esposa, a fim dos dois poderem tornar uma só carne. Esses laços são bons e saudáveis, que ligam e unem o nosso coração em amor. Laços saudáveis, assim, também podem ser criados na amizade, como na amizade de Jonatas e Davi. Os seus podem ser como uma irmã, como uma amiga, que existe um conhecimento e um amor próximo entre vocês. Então, existem laços de alma saudáveis, né? Aqui, ela falou aqui da mãe com o seu bebê, a mãe com seu filho, a esposa com seu marido. Porém, olha só, o laço da mãe com o bebê é saudável, o laço da mãe com o filho é saudável até que ele cresça, se torne homem e se case. A partir do momento que ele casou e saiu de casa, esse laço ele precisa ser cortado, porque agora esse laço da alma do marido vai ter que se unir à alma da esposa. Estão entendendo aí? Então, a mãe com o filho saudável, até que ele se case e saia de casa, porque senão cai naquilo. A mãe começa a se intrometer na vida do filho que casou, porque ela ainda tem um laço de alma, porém esse laço ele se torna doentio. Se ele não for saudável, ele se torna doentio. E é isso que não pode acontecer. Jonatas tinha um laço de alma com Davi. Eles tinham uma aliança ali, né? Uma aliança de alma. A ponto de que Davi, quando foi rei, mandou buscar Mefibosete, né? Filho de Jonatas. E restituiu tudo na vida dele. Então, quando eu e você temos um laço de alma com alguém, a gente tem um amor àquilo, a gente tem um cuidado, a gente tem um zelo. E é a mesma coisa que o Senhor tem comigo e com você. O Senhor, Ele nos amarrou com cordas de amor, Ele tem laços na nossa alma, Ele precisa ter esse laço. Nós precisamos ter esse laço na nossa vida. O cuidado de Deus, a aliança que nós temos com o Senhor. E essas alianças, elas são inquebráveis. O único que consegue quebrar essas alianças doentias que surgem na nossa vida é a espada do Senhor. Então, alianças de alma saudável, laços de alma saudável é bênção. Precisamos ter, podemos ter. Mas, quando esse laço de alma se torna doentio, só a espada do Senhor que pode quebrar isso daí, cortar isso daí. Quando, porém, laços de alma doentios se formam, há controle e medo em lugar de união e comunhão. Eles podem formar-se por meio do sexo ilícito, dependência doentia, dependência ilícitas, relacionamentos disfuncionais ou abusivos.
Laços de alma doentios deixam-nos partidas. Muitas vezes tentamos desatá-los, mas tenho aprendido que é melhor deixar que o Senhor passe a sua espada e rompa o que nos amarra. Somente Deus pode restaurar do quebrantamento à completude. Muitas vezes alguém se pega aí, né, num laço doentio, num laço abusivo e não sabe como se livrar daquela situação. Porque aquilo ali, a primeira coisa que o inimigo coloca é medo. Você tem medo de romper, medo de quebrar, medo de sair, medo de deixar. E isso vai nos destruindo. E isso acaba sendo o empecilho de nós nos aproximarmos do Senhor. Porque eu fico acuada, eu fico dependente. Porque aquilo ali é um laço doentio, é um laço abusivo. E o Senhor, Ele não quer nada nos amarrando, a não ser as cordas de amor dele. O Senhor, Ele não quer que eu e você tenha um laço doentio com ninguém, porque isso daí vai nos destruir, isso daí vai nos deixar partidas, como ela diz aqui. E o que eu preciso, e você precisa, é pedir para o Senhor passar a espada dele e romper tudo que tem nos amarrado. Somente Deus pode nos restaurar, somente Ele pode vir e nos restaurar. É somente Ele. Quando eu e você tenta fazer com as nossas mãos, tem muitas coisas que eu e você não consegue. Mas quando o Senhor, Ele vem com a espada dele, você pode ter certeza que vai cair por terra, vai dar certo, vai haver esse rompimento, vai haver essa libertação, vai haver essa cura, vai haver essa restauração, essa restituição na tua vida. Então, percebeu que está vivendo algum laço, algum relacionamento abusivo, algum laço doentio? Peça para o Senhor te libertar disso. O Senhor, Ele não vai ficar perguntando, mas por que você entrou nisso? Você nem me consultou. Você nem orou para ver se era minha vontade ou não. Ele não vai fazer isso com você. Ele não faz isso. Ele é prático. Então, mas Ele quer ver o quê? Sinceridade no teu coração e no meu coração. Temos um sumo sacerdote fiel e compassivo que conhece você intimamente. Então, Ele não precisa te perguntar, mas por que você foi enfiar essa pessoa dentro da tua casa? Por que você foi se aproximar dessa pessoa? Por que você... Não, Ele não vai perguntar. Porque Ele já te conhece. Ele já sabe o porquê. Ele quer ver o quê? A sinceridade no teu coração. A de verdade. Ela quer ser liberta? Então, se liberta. Ela quer que eu rompa? Então, eu vou romper. Muitas vezes a gente pede coisas pro Senhor e não acontece porque Ele tá vendo que no íntimo do nosso coração a gente não quer aquilo. A gente até tem um remorso sobre aquilo, mas a gente não tem um arrependimento. Então, remorso é totalmente diferente de arrependimento. Então, quando Ele olha quando eu e você chega diante dele, pedindo para Ele romper, para Ele desfazer algo na nossa vida, primeira coisa que Ele vai olhar dentro de mim e de você. E Ele sabe quando eu e você estamos sendo sinceros com Ele. Ele está disposto a usar a espada para romper qualquer coisa que nos afaste dele. Ele quer que todos os laços de alma doentios sejam rompidos, a fim de que somente o que é saudável permaneça. Ele enviará a palavra para curar e restaurar sua alma. Separe algum tempo de oração, de modo a permitir que Deus realize a purificação de sua vida. Peça ao Espírito Santo que revele qualquer laço de alma doentio e então convide a espada para cortá-lo. Aquele que promete é fiel. Então você conhece, você sabe o que é que você precisa ser liberta, onde é que você precisa ser restaurada, o que é que você precisa ser curada. Então convide o Espírito Santo. O Espírito Santo vem com a tua espada e corta tudo o que tem me afastado de ti. Corta, rompa todo esse laço doentio da minha vida. Afaste essa pessoa, rompa esse relacionamento. Eu não sei, você sabe o que é que você vive, mas se você, através da palavra, através da comunhão, através da oração, você chamando o Espírito Santo para cortar e tendo sinceridade dentro do teu coração, o Senhor, Ele é poderoso para cortá-lo, porque Ele é fiel. Amém? Uma pequena oração.
Senhor, por favor, revela quaisquer laços de alma doentio em minha vida e quebra-os com poder do teu Santo Espírito. Cura-me e restaura minha alma. Mostre-me como nutrir os bons laços em minha vida e mantê-los saudáveis. Tudo que começa saudável, ele também pode se tornar doentio. Então, peça para o Espírito Santo, tanto na minha vida quanto na vida do outro, que esse relacionamento, que essa amizade, que essa aproximação continue saudável, que não venha se tornar doentio, não venha se tornar abusivo. Ore, esteja sempre em oração, colocando o teu coração diante de Deus e peça para Ele te mostrar os laços doentios da sua vida. Peça para Ele romper esses laços doentios da tua vida e peça para Ele também permanecer saudáveis, o que tem sido saudável para você. Eu sou forte porque a minha alma criou laços com a verdade. Quando eu tenho laço com o Senhor, eu me torno forte, porque eu sei que ainda que eu dê um mau passo, ainda que eu me envolva com algo que eu não deveria, o Senhor, Ele é fiel e Ele é poderoso para me ajudar a romper tudo isso daí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia e que você tenha aí, hoje já é sexta-feira, e que você tenha aí um final de semana abençoado. Não, amanhã nós estamos aqui de novo. Amém? Fiquem com Deus.